Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Tá olhando pra gente, porra! E aí, tem muita gente pedindo pra mim o cockpit, né? Como é que tá, como é que funciona, o do it yourself. Primeiro, eu tô usando um Keyfire, estilo Fórmula. Por sinal, muito bonito, muito confortável. Tem vários modelos aí, né? Eu peguei no caso da Red Bull. Tem que ter um ventilador aqui, porque a corrida ali, o negócio fica louco no VR. Esquenta muito, soa muito. Se não tiver um ventilador na cara soprando vento, não dá, embaça muita visão. Pra visualização, se eu estiver aqui e eu olhar pra frente, eu não estou olhando pra parede, eu tô correndo olhando pra parede, mas não. A gente usa um headset de realidade virtual. Esse aqui é o Pico, vou tentar segurar ele aqui mais ou menos. Esse aqui é o Pico 4. A galera não deve conhecer muito, deve ser mais acostumada com o Quest 2, Quest 3. Ele é um meio termo, tá? Entre um Quest 2 e um Quest 3. Resolução dele, muito boa, aprovada. Tem uma qualidade superior um pouquinho do Quest 2. O único ponto negativo dele, na minha opinião, comparado ao Quest 2, é que ele é apenas 90 Hz no máximo. O Quest 2, se eu não me engano, ele vai 120, 144 Hz, agora eu não tenho certeza. Cockpit da Keyfire, o que eu tenho pra dizer dele? Basicamente, muito conforto. Eu já tenho ele há basicamente um ano. Pode ver que ele tem só um pouco de marca que eu uso bastante, mas ele tem um pouco de marca só da onde senta aqui, né? Fica a marca da bunda aqui, ó. Mas tá bem inteiraço. Aqui eu fiz uma furação nele pra colocar aquele sistema de vibração, né, pra quando você trava a roda, coisa do tipo. Pô, por preguiça acabei que nem fiz mais as coisas. Tá aqui até tem os módulos aqui, né, do Bass Shaker. Aqui tem bastante espaço pra você passar fiação. Coloquei aqui um hub USB pra ligar as coisas. No momento tá ligado só o aro do volante, a controladora do pedal, banco extremamente confortável, bonito pra caramba, resistente pra caramba. Pra limpar ele é fácil, é igual o carro. Se você passa com esse produto de couro, limpa rapidinho, fica bem tranquilo. Um ponto negativo é esse aqui, ó, pra mim. A parte do câmbio. Porque o correto dele, na verdade, é você ligar o câmbio ali, naquela posição ali onde está meu dedo, mais ou menos, tá vendo? Bem ali. Só que eu fiz uma gambiarra aqui, fica um parafuso, uma porquinha que prende ali, que é para deixar ele mais firme. Só que eu tive que apertar com muita força, porque ele não tá prendendo dois parafusos. Ele tá encostando numa porca para dar suporte, e só tem um parafuso prendendo ele no 100%. Então, ele não fica um eixo fixo, fica um eixo meio solto, digamos. Então, por exemplo, esse câmbio aqui é mais firme. Lá ele. Mas aí se você mexer aqui, ó, ele tá por enquanto aqui como semiautomático, né? Por enquanto tá ok. Só que se eu fizer força, ou principalmente se eu tirar, deixar ele como se tivesse o câmbio H, que eu tenho que fazer um pouco mais de força para engatar, às vezes acontece dele mexer um pouquinho essa base. E aí você já sabe, né? Quando você mexe na parte da base do parafuso, na porca, um pouquinho que seja, às vezes você já afrouxa um pouco. Afrouxou, já era. Aí você tá correndo, mexeu na marcha, o negócio já mexe um pouquinho. Aí começa a mexer cada vez mais, começa a dar cada vez mais folga, aí já era. Já era, aí depois você vai ter que vir, colocar, prender ele de novo. Então assim, esse cockpit eu acho muito bom pra quem gosta disso daqui, ó. Volante estilo mais fórmula, borboleta. Porque se você for usar câmbio H, eu não recomendo, tá? Eu sou baixinho. Pra mim, ajustar esse cockpit foi um pouco complicado. O que deu bom aqui pra mim foi esse espaçador. Mas, no geral, deu um pouco de dor de cabeça. Mas, assim, é um ótimo cockpit depois que você ajusta ele. Os ajustes dele são feitos aqui, ó. Ele tá bem em posição de fórmula mesmo, bem deitado eu deixei. Bom, é que nem eu falei, né? Eu sou baixinho. Então, pra mim, ficou no limite ali os pedais. Eu tenho 1,68, pra quem já estiver perguntando aí. Então, se você é mais alto que isso daí, pra você vai ficar perfeito, provavelmente. E aí, eu não recomendo usar o câmbio. Agora, essa parte aqui do aro. É um da Turnwheel que eu peguei, que eu já estava há muitos anos, eu vivia babando nele, morrendo de vontade de ter ele. Até que, então, eu decidi, de fato, dar andamento e pegar o Direct Drive. Vamos falar dessa belezinha aqui agora. O aro da Turnwheel é o aro GT3 da Honda. No caso, ele vem com essa tagzinha, você pode pôr ou não, né? Depende de você, se você acha que foi bonito ou não. Isso aqui eu já tava de olho por muito tempo. Peguei ele no passado, quando eu comecei a fazer esse projeto. Nada a reclamar. A construção dele, pra mim, é impecável. Ele não tem telinha, né? Não tem um monte de coisinha assim que você acha em outros. Só que isso aí ajuda a rodar melhor, porque eu tenho, inclusive, amigos que têm uns volantes também que tem as telinhas e dá muito problema às vezes. Mas isso aqui, muito confiável. Nunca tive problema com o volante, com o aro em si,
no caso, né? É extremamente confortável isso aqui, pra ficar horas e horas e horas correndo. Eu uso uma luvinha aqui que tá bem arrebentada já, pra ter aquela grip melhor. O único negativo que tem nele é uma coisa que você, por exemplo, se você tiver um Moza, você vai ter um controle melhor disso daqui, que é essas controladoras aqui, ó. Pra você controlar ABS, tração, brake bias, essas coisas. Por quê? Aqui ele não é considerado por clique, não é cada tech é uma função. Não, aqui ele é contínuo. Então é como se eu tivesse um potenciômetro, que aqui eu tenho na posição 0, ele vai subindo até chegar na posição 100. Não é posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim vai indo. Então não são vários cliques. Então, por exemplo, no Assetto Corsa Competizione, você já não tem essa função. Por exemplo, a gente corre bastante no Automobilista 2. E no Automobilista 2 ele tem o increase e o decrease. E aí funciona bem, porque é isso daqui que a gente quer, entendeu? O ponto positivo é você tem o clique. Então vamos supor, você quer ligar controle de tração baixo, médio, alto, desligado. Todos os outros botões aqui extremamente funcionais, tá? O clique deles, ó. Não sei se pegou bem no áudio aí. É funcional, tá, o D-pad. Ele mexe até na diagonal. O volante é muito resistente mesmo nesse aro. Eu coloquei esse adesivo da Red Bull aqui, né, pra combinar com o cockpit. Pode ver a grossura dele, lá ele. Aí aqui atrás que a gente tem esse molde que eles fazem pra gente de acordo com o nosso pedido. Pode ser um pra Logitech, você tem pra Trustmaster e você tem pra Direct Drive. No caso eu tô usando Direct Drive, que ele é como se fosse um molde pra um volante de rua. Aqui a gente tem as bortoletas. Pode ver, o clique dela é bem bom. Magnético. Isso daqui seria a embreagem, que é a embreagem de mão de fórmula geralmente. Ponto negativo e ponto positivo. Eu não sei o porquê, mas essa embreagem não é reconhecida pra mim no Automobilista 2. Não funciona de jeito nenhum. Ela não lê nem como se fosse um acelerador ou freio. Por mais que talvez seja um potenciômetro aqui, ela não lê. Não dá pra ver direito, pra mostrar. Então, assim, não funciona legal pra mim no Automobilista 2. Só que no Assetto Corsa Competizione funciona. rFactor funciona. iRacing eu confesso que eu não testei, eu nunca corri mais no iRacing com esse volante já, mas no geral é muito bom. E o legal dele, você tem isso daqui, ó, saque rápido. Sacou? Foi rápido? Tá, parei. Mas enfim, você pode adaptar do jeito que você quiser. E aí o que você pode fazer? Comprar um só, para você deixar direto no motor do volante, e o outro você põe no seu aro. Ficou estranho, né? E aí qual que é o esquema de diferencial? Por exemplo, eu tenho um outro volante bem simplesinho. Aí o que eu fiz? Eu coloquei esse sistema aqui só. Eu venho aqui e tiro. Eu não vou tirar agora, tá? Porque senão eu vou derrubar isso aqui e vou fazer uma bagunça do caramba, porque é pesado. Mas aqui você consegue regular a pressão que você quer para travar, ó. Aqui você trava ele. E aí você pode trocar. E quando, por exemplo, eu quero fazer um rolê de Eurotruck, põe um outro aro aqui. Quero fazer drift, quero rally, põe um outro aro aqui, porque fazer isso aqui com de Fórmula é complicado, né? Essa conexão também eu acho muito boa, muito confiável. Se não me engano é conexão mic, né? Não tenho certeza agora. Que você encaixa aqui, rosqueia aqui, então ele trava e fica muito firme, não sai por nada. Espaçador. Eu vou deixar depois também na descrição qual que foi o espaçador que eu usei. Isso aqui eu acho interessante, você calcular pro que você vai fazer. Como assim? Eu montei com uma proposta de um cockpit antigo que eu tinha, e era tendo como referência o meu Logitech. O que a gente sabe que é bem diferente o tamanho do Logitech. O Logitech estaria aqui mais ou menos de aro, né? Nessa região aqui, ó. Então é bem diferente. O que acontece? Ficou um pouco longe para mim, eu tive que fazer essa gambiarra para ficar legal pro meu tamanho, porque o volante ficou muito perto de mim. E não compensava eu colocar outro espaçador, porque assim, depois que você já montou isso aqui, dá um trabalho. E eu não tinha o cockpit ainda, então já tava montado. Então, falei, vamos ver o que dá pra fazer. E aqui a gente tem o motor de hoverboard. O motorzinho, acho que é, se eu não me engano, é 12 Nm. Não tá usinado, não tá nada. Eu comprei no rapaz, eu vou ver se eu ainda tenho o contato dele, eu acredito que eu tenha. Se eu tiver, eu vou mandar aqui, deixar aqui pra vocês. O cara é super firmeza, tá? Confiável. Comprei o meu com ele, deu super bom. Um amigo meu comprou com ele também já. Também eu vou deixar o site, né, o canal do YouTube que tem o tutorial mostrando como fazer o procedimento. Aí você tem duas opções, né, o magnético e o mecânico. Eu fui pelo mecânico porque eu acredito que seja menos dor de cabeça pra você montar. O magnético deve ter uma vida útil muito maior, obviamente, só que isso aqui é muito barato, muito simples de montar.
O que eu tive que comprar no site do rapaz ali, por exemplo, foi essas peças aqui, ele coloca pra gente todas lá, medida, tudo que precisa. Eu comprei essa chapa. A chapa foi no Mercado Livre, uma chapa de, se não me engano, falava que era alumínio naval, aço naval, eu não tenho certeza agora, mas é muito resistente, tá? Dá um trabalho furar isso daí que você não tá ligado. Vou deixar tudo bonitinho pra vocês. Como eu fui a cobaia da galera pra fazer esse volante, eu montei ele com correia, sistema 2-para-1. É mais barato, mas não façam isso em hipótese alguma, tá? Não façam isso. Não é muita coisa de mais barato, só que você vai ter uma encheção de saco absurda pra você colocar. Você vai ter que travar a correia aqui e travar no eixo do encoder. Você já mexeu com um carro alguma vez? Você vai lembrar que pra você pôr a correia e tensionar a correia é muito chato. E imagina você criar um sistema pra você tensionar a correia e ela aguentar. Você vai ter muita dor de cabeça. Eu tive muito problema do volante, às vezes ele chegava no batente, por exemplo, fez aqui, ó, e continuava. Como ele tá desligado, ele vai continuar, tá? Por isso que eu tô virando aqui. Mas ele continuava, de vez ele chegar no batente e voltar. E isso me dava muito problema. Fora que você tem 2-para-1. Isso no modelo mais avançado ali que ele coloca, né? 2-para-1. O que significa? Significa que a cada 1 grau que eu mexi aqui, ali ele rodou 2 vezes. Então, a cada 1 grau que eu fiz aqui, lá ele fez 1, 2. Então você perde a precisão de 1-para-1. Você perde um pouco da sensibilidade, um pouco da precisão. E até no force feedback ele fica um pouquinho mais bobo. Eu fui para um método um pouquinho mais chato, só que bem funcional, que é aqui dentro tem uma haste de roda de bicicleta. Haste fininha, sabe? Bem fininha mesmo. Você corta a ponta ali e você vai vir aqui não vai dar pra ver, obviamente, mas aqui bem no meio, né, você tem que fazer todo um cálculo pra você chegar certinho no meio, furar bem certinho no meio, tá? Tem que ser muito correto nesse meio aí, senão vai dar um pouquinho de dor de cabeça. E aí, aqui dentro, nesse furo do meiozinho aqui, você vai colocar uma epóxi, alguma resina bem forte, tentar fazer o máximo possível pra você deixar o mais preso possível aquela ponta da haste. Porque a outra ponta você vai prender aqui, ó. Esse negócio aqui é o que você vai travar o encoder com o eixo. Ele tem vários modelos, geralmente eles vendem para você um fixo. O que significa fixo? Significa que ele não tem essas frestinhas aqui, ó, tá vendo? Foca, aí focou. Essas frestinhas aqui, ela serve como uma mola. Ou seja, você não precisa ser 100% correto na furação aqui no meio. Porque se você errar a furação aqui no meio por muito pouco, a pouca vibração que você tiver, isso aqui vai amortecer. Então isso daqui protege muito o encoder. Porque se você botar alguma coisa rígida aqui apenas, só para travar, vai dar problema. Porque vai ter muita vibração e o encoder é uma coisa sensível. O que mais que eu fiz? Aqui tem um caninho, se você olhar. Eu tô usando ele aqui para prender a haste de ferro da roda de bicicleta. Para não deixar ter contato. A haste tá solta. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui que eu tô girando. Foca a câmera. Eu não sei se deu pra ver, mas aqui tá rodando livre. Por quê? A haste tá lá dentro. A haste tá girando lá dentro. Então não tem problema. Porque aí, ó, eu posso tirar aqui à vontade, que não dá fricção com os fios, não embola fio, não puxa fio. Ela é do motor daqui da hoverboard. Se tiver um problema com essa fiação aí, eu acho que só com o motor novo, tá? Eu tinha um encoder para usar com correia, que era um bem simplesinho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui qual que é o modelo do encoder. Vamos lá, vamos se foca. Não dá pra ver qual que é não fala qual que é o DPI dele aqui, mas fala o modelo dele pelo menos. Esse encoder, ele é um DPI bem alto, tá? Então, ou seja, eu tenho uma sensibilidade, que seria uma resolução, né, na verdade, bem alta nele. Então, um pouquinho que eu virar aqui o volante, ele capta ali perfeitamente, sabe? Não tem a dead zone, aquela folga. Então é muito preciso esse encoder, porque o encoder antigo era muito ruim. Era dead zone absurda, era um encoder de 600 dpi, se eu não me engano, que era o recomendado para usar com correia. Não recomendo. Aqui o que a gente tem é um botãozinho, é a única coisa que a gente tem a mais, que está mais bem trabalhado nesse Iron Man aqui, é o botãozinho para centralizar. Então assim, às vezes acontece, por exemplo, o volante tá aqui assim, meio torto, só que no jogo ali no simulador tá reto. Aí o que você tem que fazer? Você tem que deixar reto aqui, né, para não dar problema. Segura ali por uns 2 segundos, 3 segundos, o jogo vai recalcular e recalibrar onde está o volante. Vai ficar perfeito. E aí vamos lá, o que você tem que ter aqui? A plaquinha Odesk, foi super simples de montar ela. O que você tem que se atentar é nessa parte aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem aqui, mas essas 3 fios coloridos são do motor. Você vai ter que achar a ordem deles correta, porque muda às vezes de motor para motor, muda um pouquinho a cor, muda a ordem. Acontece que se você chegar aqui, por exemplo, no batente, e você vê que o motor tá puxando para depois do batente ainda, tem algum eixo ali invertido. Então, eu tive assim, um trabalhozinho ali de parafusa, para prender o fio e trocando as cores até achar o que era o correto. Que você vai rodar
Chegou no batente, vamos supor aqui, se você empurrar ele pra frente, ele te empurra de volta. Ele não pode deixar você passar desse limite, mesmo se você tem que fazer muita força para ele passar. Se você sentir que tá assim, tá perfeito. Aqui, ó, é o resistor. Tem que ser exatamente esse modelo. É o de 12 ohms. Se você colocar o que vem geralmente na UDESC junto, ele não tem uma resistência muito boa. Então vai acabar passando talvez mais energia para a placa. E energia cinética gera energia elétrica, né? Depende de como você converter. Não sei se vai dar para você ver ali na luzinha. Tá acendendo um pouquinho. Por quê? Porque eu tô girando o volante e ele tá fazendo energia cinética. A energia cinética vira energia elétrica. E se você não tiver um resistor bem adequado, você vai queimar essa placa. Esse resistor aí é bem barato, também na AliExpress. O USB-C aqui, que aí eu ligo lá embaixo. Essa fiaçãozinha aqui, ó, colorida fininha, é o do encoder. Ali vai ter todo o diagrama para vocês. Eu vou deixar ali embaixo também no link da descrição. E para acabar, na parte do volante, essa fonte aqui foi uma fonte genérica. Aqui você não precisa disso daqui para segurar, mas é aquele negócio, né? Não é à toa que é chamado de Tony Stark MK1, isso é das cavernas. Eu podia ter feito o projeto? Podia ter fechado isso aqui com 3D e os caramba, que nem meu amigo meu fez parecendo um Fanatec, um DD da Fanatec. Bonito pra caramba. Só que, sabe quando você pega gosto pelo negócio rústico? Bem simples, prático e direto? Mas assim, não afeta em nada, tá? Isso aqui é estética. Isso aqui, ó, pra acabar, tô com um pedacinho da Simpson. Deixa eu ver se dá pra ver aqui a controladora bem. Aí, ó. Controladora da Simpson. E aí você vai me perguntar, né? Pô, mas você tem um câmbio H, mas não tem uma embreagem. Mas que tipo de doente é esse? Eu tinha um pedal da CMC, pedal muito bom. Só que tinha um problema. Pra você que quer um K-Fire. Você tá vendo como que tá esse pedal aqui? Tá exatamente perfeito, né? Agora você imagina um trambolho aqui assim pra fora, de embreagem. Que aí você tenta pisar e não alcança. E aí, quando você alcança, você pisa. Ele quer dar aquele movimento, porque não tem lugar para apoiar embaixo. Não servia mais pro meu propósito. Então eu vendi ele. Comprei esse kit da Simpson só de acelerador e freio. Achei muito bom. Demorei um pouquinho para acostumar com o ângulo dele, porque a angulatura dele tá bem atacada. Tá? Eu não consegui regular melhor, de puxar um pouco mais para cá. Não deu certo. Aqui tá no mais recuado possível do pedal já. Mais que isso, se alguém souber, por favor, deixa no comentário aí me explicando como que funciona. Mas, assim, acostumei já. Pra mim tá bem confortável de estar aqui já, bem tranquilo, porque eu apoio o pé aqui, ó. Piso aqui, bem tranquilo. Aqui a célula de carga. Isso aqui é interessante, que ele aguenta até 200 kg. Como eu corro de fórmula, eu deixo bem pesado aqui. Pra mim, o melhor setup que eu achei foi... Não sei se dá pra vocês verem a divisa aqui, ó. Esse setup aqui, que é o elastômero azul grande, com um pequeno aqui, porque ele vai te dar uma rigidez maior, para você dar um curso no pedal. E esses dois aqui, tem um espaçador aqui, né, obviamente, para você ter uma maciez maior. Você começa tendo um freio um pouquinho mais suave, para você fazer o controle do trail brake, se você precisar fazer um freio mais suave no começo de curva, ou para uma modulagem no meio da curva, ou até para o trail braking, quando você começa a aliviar o pé. Isso aqui também é bem interessante. Só que isso daqui é o que faz a diferença na patada inicial. Quando você dá aquela pisada com toda a força para vir freando com força sem fritar pneu. É isso aqui, ó. Esse aqui é o principal. Acelerador, eu gosto de dar a mola bem pesada. Deixar o acelerador mais pesado possível. Tem que fazer uma forcinha para mexer. O freio, esquece. Não dá. Freio só com o pé mesmo e sentado ali. No mais, esse aqui é meu cockpit. Se você tiver alguma dúvida, tiver interessado nesse projeto, deixa aí nos comentários. E, obviamente, né, se você tiver alguma dúvida de como configurar os pedais sem som, como regular, como você faz para regular o K-Fire. Então é isso aí. Qualquer coisa, vocês dão um salve no comentário, eu dou uma ajudada para vocês. Valeu, falou e tchau!